Boa noite a todos. Muito bom estar aqui, né? Minha primeira vez aqui no sábado à noite. Então, antes da gente começar, vou dar uma aqui, né, de youtuber e de instagrammer. Vamos lá, gente. Não vamos deixar essa palavra só aqui para quem está online. Vamos enviar para os amigos, para os 10 contatos que aparecerem no Instagram. Tem um aviãozinho aqui embaixo, é só clicar e enviar. Se você está olhando no YouTube, em cima tem uma setinha também para você poder enviar o link. Envia para o máximo de pessoas possíveis, porque às vezes a palavra de hoje vai tocar em você e também pode tocar na vida de outra pessoa que esteja precisando. Então vamos orar para a gente começar? Pai querido e amado, eu te louvo, ó Pai, te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que por mais que nós não entendamos, ó Pai, o Senhor está no controle, o Senhor está na direção, e neste momento eu peço que o Senhor esteja na minha direção, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, me usar para falar ao coração, ó Pai, de cada ouvinte que está aqui neste momento, Senhor, que não sejam palavras vazias, mas que sejam palavras vindas do teu Santo Espírito. Pai, que a tua palavra venha curar, venha libertar, ó Pai, venha trazer a verdade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a identidade que temos de Deus. E essa identidade, ela tem 7 camadas. Então vai ser mais ou menos assim. Sabe joguinhos de computador ou de videogame que a gente precisa passar uma fase, completar aquela fase para conseguir a outra? As 7 camadas da identidade também são assim. Então a gente não tem como atingir a 5ª camada sem ter completado a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E é dessa forma que acontece na nossa identidade, da gente descobrir essa identidade, descobrir o nosso real propósito. A maioria das pessoas, elas não cumprem o chamado de Deus. E por que elas não cumprem? Porque elas não descobriram a real identidade delas. E aí você vai falar, isso é impossível. Não. Deus estava ali todos os dias no jardim do Éden falando com Adão, e nem assim Adão creu nas palavras do Senhor, que ele foi feito imagem e semelhança do Senhor. Então, quem dirá nós que não temos o Senhor ao nosso lado, assim, tão face a face como Adão tinha? A primeira camada da identidade é chamada de projeto. E o que é? É o que eu sou pelo que o Senhor disse que eu sou. E lá em Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, quem que o Senhor diz que nós somos? Nós somos sua imagem e sua semelhança. E aí, depois disso, qual é a próxima palavra? Ele nos fez o quê? Para dominar. Então, nessa camada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa confrontar o que as pessoas dizem que nós somos. Então, se alguém diz que você é alguma coisa, você vai parar e vai pensar e vai falar, não, o que o Senhor diz que eu sou? Então, é o que o Senhor disse que eu sou, que eu realmente sou. Não é o que outra pessoa está dizendo. E se Deus diz que já é. A palavra dele não volta vazia, a palavra dele não é mentira. Se ele diz que você é isso que ele disse. E se eu realmente, de coração, de alma, de espírito, eu receber isso de Deus, eu consigo destravar essa primeira camada da identidade. Eu completei essa camada. Lembra que eu falei agora há pouco que Adão, mesmo ouvindo da boca do Senhor, face a face, ele não conseguiu acreditar que ele era imagem e semelhança de Deus. Então, nas camadas, eu preciso preencher elas volumetricamente até atingir o máximo dessa camada para eu poder passar para a próxima camada da identidade. E a segunda camada é a autoimagem, é a imagem que eu tenho de mim mesma. E aqui é como eu me vejo. E aqui, a maioria das pessoas tem problema com a autoimagem.
Nós costumamos ter uma visão distorcida de nós mesmos. Então, o que é grande se acha pequeno, o que é inteligente se acha burro, o que acha que é incapaz, que não é capaz, ele é capaz. E normalmente, por que a gente tem essa imagem nossa? Porque a gente acredita no que as pessoas que a gente confia dizem sobre a gente. E nem sempre essas pessoas estão certas. Um exemplo. Os nossos pais podem ter nos configurado errado pela insegurança deles. E, às vezes, eles já foram configurados errados pela insegurança dos pais deles. E isso é passado. Mas, neste momento, não é porque é o seu pai que disse algo para você que você tem que tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, a importância dessa camada de identidade é o quê? Você equalizar essa camada com a primeira camada. O que o meu pai diz, o que a minha mãe diz sobre mim, o que a minha professora diz sobre mim, o que os meus avós dizem sobre mim, é o que o Senhor diz sobre mim? Então, a gente sempre tem que estar equalizando com a fala do Senhor. Porque é o que o Senhor diz que eu sou, que eu realmente sou. Uma coisa interessante, o que nos machuca, as pessoas que nos machucam são as pessoas que a gente confia. Por exemplo, se eu sair daqui do auditório, for ali na praça e um daqueles homens que vive ali na praça me usarem algum nome, me chamarem de alguma coisa que eu não gostar, que eu não espero ser, eu vou levar muito a sério? Não, porque quem é aquela pessoa para mim? Agora, se eu sair daqui e for na casa dos meus pais e o meu pai ou a minha mãe disser algo sobre mim, aquilo sim vai ter uma importância, né? Então, nesse ponto, mesmo que sejam os seus pais, que sejam seu líder, quem seja, você tem que equalizar a fala dessa pessoa com a fala de Deus. E se houver uma diferença, você tem que ficar com a fala do Senhor, porque Ele realmente sabe quem você é. A terceira camada é a camada do autoconhecimento. Então, a primeira camada, Deus diz quem eu sou. Na segunda camada, as pessoas ao meu redor que se importam comigo, que eu me importo, dizem quem eu sou. Nessa daqui, na autoconhecimento, ninguém diz nada. Eu realmente preciso romper os limites, romper as barreiras para eu saber quem eu realmente sou. Então, os limites, as barreiras, a gente não rompe com palavras. A gente vai romper com o quê? Com atitudes. Não vai depender da fala de ninguém. Só vai depender mesmo da gente atravessar por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, já preparado para que nós possamos atravessar. E aí, em Gênesis 2:1, a gente vê que o Senhor falou para Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Em hebraico, esse saia da sua terra, do meio da sua parentela, não vou saber falar em hebraico correto, gente. Escreve lesh lechá, mas eu ouvi a pronúncia lesh lehá, mas eu não sei qual que é. E o que o lesh lehá quer dizer? Saia para ti mesmo. Vá para dentro de você. Então, quando o Senhor fala para Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, ele usa um termo que é: Abraão, saia para ti mesmo, vá para dentro de você. O que o Senhor quer mostrar para Abraão? Abraão, vá se conhecer, tenha esse autoconhecimento. E aí, para onde ele vai, né? Ele sai, vai para o deserto. Então, todas as vezes que o Senhor nos manda para o deserto, é para a gente passar por essa fase do autoconhecimento, da gente realmente nos conhecer. E na Bíblia, se a gente vê os grandes homens da Bíblia, Abraão, Moisés, José, o que aconteceu com eles? Todos passaram pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Então, Jesus, ele foi batizado e logo em seguida, jejuando, ele foi para onde? Para o deserto. Então, todos esses homens passaram pelo deserto. O que isso quer dizer? Todos esses homens passaram pela fase do autoconhecimento. E se a gente olhar, o deserto tem uma característica. Deus não gosta de ninguém parado. Deus gosta das pessoas em movimento. Vocês já viram alguém no deserto parado, no solão de 40, 50 graus, sem nenhuma árvore? Não, o deserto nos obriga a movimentar. O deserto nos obriga a andar. Então,
as pessoas que vivem no deserto, elas não param no deserto. Elas vão parar à noite, elas vão acampar à noite. Durante o dia, elas estão caminhando. Então, para romper nessa fase do autoconhecimento, eu preciso sair do lugar. Se eu continuar no mesmo lugar, eu não vou romper nesse autoconhecimento. E a gente só rompe no autoconhecimento onde? No deserto. Então, meu irmão, se você está passando pelo deserto, se você está questionando Deus por esse deserto, saiba que um dos propósitos de estar nesse deserto é o Senhor está te dando a chance de você se conhecer, de você romper nessa camada, de você saber quem realmente você é, olhar para dentro. E um detalhe, quando a gente olha para dentro, quem é o único caminho? Jesus, né? E quem está aqui dentro é Jesus. Então, esse processo de autoconhecer já nos leva a ter um relacionamento com alguém que mora aqui dentro, e esse alguém é Jesus. Voltando a Abraão, né? Abraão, quando ele recebeu a palavra do Senhor para poder sair, ele saiu da Mesopotâmia e mudou para Canaã. A gente tende a achar que Canaã é um lugar maravilhoso, né? Mas só uma correlação para vocês entenderem o contexto de Canaã naquele momento. A Mesopotâmia é os Estados Unidos de hoje. Então, uma terra próspera, uma terra que tinha de tudo. E aí Deus manda ele para Canaã. E o que era Canaã? Terra de maldição. Então, imagina, saia para ti mesmo, vá para o deserto, vá se conhecer em direção a quê? A uma terra de maldição. E aí a gente aprende mais uma lição, que não é o lugar que tem a prosperidade. Não são as circunstâncias que têm a prosperidade. Nós carregamos a prosperidade. Porque Abraão foi próspero numa terra de maldição. Então, ele pôde ver que a prosperidade está em nós. O Senhor nos dá. A gente não depende das circunstâncias ao nosso redor para ter a prosperidade. No nosso meio cristão, a gente tem uma crença, né, da pobreza cristã, e às vezes é feio falar em dinheiro, em ter, mas a gente vai ver aqui ao longo das camadas que não é bem assim. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus que é dono de todo ouro, de toda prata, que tem em abundância. E a gente não precisa ter essa crença da pobreza cristã para ser um cristão de qualidade, para ser um cristão aprovado. Pelo contrário, uma marca de um cristão que realmente tem vida com Deus é a prosperidade. Não falo de dinheiro, é a prosperidade em tudo, em todas as circunstâncias, na saúde, na família, nos negócios, na vida com Deus. Temos também uma outra crença no nosso meio, que maior é o que serve. E aí a gente tende a achar que servir é, por exemplo, limpar o chão o tempo inteiro. Eu estou servindo, então eu sou o maior porque eu estou fazendo o serviço que ninguém quer. Não, realmente maior é o que serve. Mas a gente tem que ter em mente que eu sirvo muito mais quando eu sirvo famílias, quando eu sirvo cidades, quando eu sirvo nações, ou quando eu sirvo o mundo inteiro com o próprio sangue, que foi Jesus. Então, Jesus, ele conseguiu servir a todos, doando o próprio sangue dele. Na quarta camada, é a camada do QI, que é o quociente de inteligência ou quociente intelectual. Então, é o quê? É um desenvolvimento complexo do raciocínio. Nessa camada, o que a gente faz? A gente põe o nosso corpo para agir. Priscila, mas eu posso confiar no meu QI? Porque dizem que eu tenho um QI muito elevado. Não, você não pode confiar no seu QI. Mas você tem que ter em mente que você precisa desenvolver o seu QI a todo tempo. Por quê? Porque se a gente não treinar o nosso cérebro, a gente acaba sendo manipulado. E a gente vê que Jesus, ele agia também nessa camada quando? Quando ele fazia perguntas. Quando ele sempre estava com as multidões ou ele estava com os discípulos, ele sempre fazia perguntas e levava o outro a raciocinar, a pensar. Então, a gente precisa, nessa camada, para a gente romper na quarta camada, a camada do QI, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Mas, vamos lá.
A gente tem que ter em mente que o nosso cérebro, ele sempre tende a nos inclinar por pecado. Por quê? Lá em Eclesiastes 10:2 diz: o coração do sábio o inclina para a direita. O sábio para a direita. Mas o coração do tolo para a esquerda. O que é essa direita e esquerda? Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. O hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ele é razão, raciocínio. Então, o que isso quer dizer? Que se eu andar só nessa camada do QI, na quarta camada, eu vou ser tola. A Bíblia está dizendo que o coração do tolo tende para a esquerda, para o raciocínio, para a razão. Por quê? Se alguém me bater, o que eu vou fazer? Vou bater de volta. É isso que o hemisfério esquerdo faz. Agora, se o lado direito já é o contrário, o que ele diz? Não reaja. Se alguém te bater, você não reage. Se te pedir para andar 1 milha, o que você faz? Anda 2 milhas. Então, por isso, nós não podemos só andar nessa camada do coeficiente de inteligência intelectual. Porque, segundo a Bíblia, nós seremos tolos. E aí, a gente já pega o engate para a quinta camada, que é o QE. O que é o QE? O quociente emocional. O quociente emocional é o quê? É a nossa alma, é a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. É a gente pôr a nossa mente para governar o nosso corpo. O QI é o corpo governando. Agora o QE não, já é a mente governando o corpo. Aí, vamos lá. Já sei qual é a história. Priscila, mas a alma é do diabo. Com certeza alguém pensou nisso. Então, gente, vamos lá. Quem é o criador de todas as coisas? Não é o Senhor? O diabo, ele é o quê? Falsificador. O diabo não cria nada. Então, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito é do Senhor. E por isso nós precisamos desenvolver, sim. Desenvolver como? No Senhor. Então, o diabo, a gente tende muito a colocar culpa no diabo, né? Ah, porque foi o diabo. Porque, já escutei muito isso. Me converti, depois que eu me converti, o diabo começou a me atacar demais. Ah, porque depois que eu me batizei, as lutas aumentaram demais, porque o diabo tá... Gente, vamos parar de dar valor pro diabo? Isso daí é colocar responsabilidade que a gente não consegue ter a nossa própria responsabilidade, né? Isso é uma autorresponsabilidade, que às vezes a gente quer jogar a responsabilidade no outro. Então, não é bem assim. E se a gente for olhar em Mateus 4, diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando eu li isso daí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o Espírito Santo pega, eu imaginei ele pegando Jesus pela mão e fala, vamos aqui, vou ali te testar. Levando Jesus, né? E aí, o que a gente observa lá em Mateus 4? Que o diabo, como é que o diabo usa, né? As artimanhas dele, como que ele nos tenta? Primeiro, ele tenta no corpo. Qual é a palavra que ele usa, né? Para Jesus. Mande essas pedras virar pão. Então, provavelmente, Jesus já estava morrendo de fome, porque estava 40 dias de jejum. Então, ele tentou ali no corpo. Manda essas pedras virar pão. E aí, o que Jesus fez? Rebateu com a palavra. O diabo falou, não deu certo. Próximo passo. Vamos tentar na alma dele, no autogoverno. Virou para Jesus e falou, jogue-se daqui, pois a palavra diz que Deus mandará que os anjos cuidem de você. E aí, mais uma vez, o que Jesus fez? Respondeu com a palavra. O diabo não conseguiu. Então, quando o diabo não consegue, aonde que é o próximo passo que ele vai tentar nos derrubar? Tentar roubar o que é nosso. Ele vai tentar no espírito, que é no nosso relacionamento com Deus, ou nosso propósito com Deus, no propósito do Senhor para as nossas vidas. Ele diz para Jesus, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Então, o que ele estava fazendo? Querendo romper o relacionamento de Jesus com o Pai. Então, todas as vezes, o diabo vai tentar nos derrubar, vai nos tentar dessa forma. Para quê? Para tirar a gente do nosso propósito e do nosso relacionamento com o Senhor. A sexta camada, ela é chamada de QS. O que é o QS?
O S é de spiritual, que é espiritual em inglês. Então, é a camada do propósito. E aqui chega numa parte assim que, para mim, é o momento, né? O propósito, tudo que a gente tem que passar, o processo. Essa parte aqui tem falado muito comigo. Então, a camada do propósito é a camada do relacionamento com Deus. É a camada em que eu coloco Deus para governar minha alma, que vai governar o meu corpo, que vai governar todos os restos. Então, nessa camada, o Senhor está no governo de todas as coisas. E aí, por ser a camada do propósito, a gente avalia. O propósito de Moisés, quando saiu do Egito, não foi morar em Canaã. O propósito de Moisés era levar o povo até Canaã. O propósito de José não era ser governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Mas não era esse propósito. Deus tinha um propósito em torná-lo governador do Egito. E qual que era? Salvar a família dele da fome que existia na época. E aqui tem uma frasezinha que faz nos lembrar, né, do nosso líder da juventude, da mocidade aqui da nossa localidade. Todo bloqueio que nós temos tem intimidade com o nosso propósito. O Herbert fala um pouquinho diferente, né? O que te incomoda, eis aí, como que é? Como que ele usa a palavra? Incomoda seu ministério. O que te incomoda é seu ministério. Na hora que eu vi isso, eu falei, olha o Herbert aí. Então, todo bloqueio que nós temos tem intimidade com o nosso propósito. E quando eu estava preparando isso daqui, eu parei, pensei, eu falei assim, qual o bloqueio? Um dos bloqueios que eu tenho. Um dos bloqueios que eu tenho, irmãos, está aqui hoje. Deus sabe como eu sofri para estar aqui hoje. Eu não tenho dificuldade em falar. Falo nas redes sociais. Por causa do Outubro Rosa, eu dou muitas palestras por causa do câncer de mama. Já dei palestras com centenas de pessoas, não tenho problema. Mas estar aqui no sábado à noite pregando era o meu maior bloqueio até hoje, né? Então, eu tenho 36 anos de igreja em Ariquemes e isso é inédito hoje. Então, é o meu bloqueio e eu falei, Senhor Jesus, qual é o propósito? Mas eis-me aqui, vamos lá. O Senhor, se Ele me chamou, Ele vai me capacitar, né? E além do propósito que eu acabei de falar, tem o processo. E o processo é encantador. Por exemplo, para estar hoje aqui, Deus vem, olhando agora para trás, nas semanas atrás, eu vi que Deus veio me preparando, no processo me preparando para estar hoje aqui. Veio falando coisas comigo para hoje eu estar aqui, não falando algo por falar, mas algo que Ele me fez vivenciar ultimamente. Então, Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus que adora o processo, que vê com prazer o processo. E o que é o processo, Priscila? É o quê? Quinta-feira eu estava até falando na reunião das 6 horas da manhã sobre Davi. Então, Davi, ele foi ungido rei. Só que quantos anos demorou para ele se tornar rei e o que ele passou até se tornar rei? Então, Davi passou perseguição, o atual rei quis de tudo para fazer para matá-lo, ele teve que lutar contra o leão, contra o urso, teve que derrotar um gigante para aí sim se concretizar o propósito do Senhor na vida dele, que era torná-lo rei. Então ele teve todo um processo. Então Deus, ele aprecia o processo. Por quê? Porque ele poderia nos fazer, por exemplo, Priscila nascer desse tamanho, desse jeito, dessa forma. Não. Ele me faz nascer uma junção de 2 pequenas células que vão se juntar, que vão se multiplicar, e aí ainda tem o processo intrauterino de 9 meses para eu estar pronta para poder sair da barriga da minha mãe, para poder crescer, para poder desenvolver, para adquirir intelecto, sabedoria, relacionamento, conhecimento, para um dia eu fazer o quê? Cumprir o propósito dele na minha vida. Mas quando ele me criou, ele já me via lá no propósito. Só que para alcançar o propósito tem todo um processo. E aí a gente vê que ele gosta tanto dos processos, né, que ele deu até princípios da semeadura e da colheita.
É um princípio bíblico. O que você planta, você colhe. Isso é um processo. Então, a vida é um processo e a gente tem que estar muito ciente disso para não atrapalhar o processo de Deus nas nossas vidas. E aí a gente chega na 7ª camada, na última camada, que é linda, que é maravilhosa. É a camada do transbordo. E eu tive pensando, as pessoas que vivem nessa camada, é muito gostoso estar junto delas, é muito gratificante estar junto delas. E eu vou ensinar vocês mais ou menos a identificar uma pessoa de 7ª camada, que é o número 7, né, é o número perfeito. Deus criou o mundo em 7 dias, tudo. Se a gente olhar na Bíblia, várias coisas tem o número 7. E aqui é a 7ª camada, a última, que é da plenitude, do descanso, do desfrute. É o transbordar. E como que eu identifico uma pessoa de camada 7? É aquela pessoa que ela não olha para si em momento algum. Ela sempre pensa em beneficiar o próximo. Então, tudo que Deus dá para ela logo passa para o próximo, ela logo procura o próximo que está necessitado, ela quer o bem-estar de todos ao redor dela, ela não pensa só no bem-estar dela, tudo que ela tem, ela quer que as outras pessoas tenham também. E é muito diferente, né? O diabo ele jamais vai fazer você beneficiar outra pessoa. Ele sempre vai querer tirar uma vantagem de outra pessoa. Então, a pessoa da camada 7, da plenitude, é uma pessoa que tem tanto, ela tem tanto que ela não consegue segurar. Ela transborda, ela transborda. E no que ela transborda, ela atinge as outras pessoas ao redor dela. Então, plenitude é não segurar o que Deus te manda em excesso. Plenitude é saber abençoar o próximo com o que você tem, é transbordar na vida do próximo. Em 2 Coríntios 9:10, fala que Deus dá semente a quem? Ao que semeia. Então, Deus não dá semente ao que estoca. Deus dá semente para o que semeia. Então, isso é uma pessoa que atingiu a camada 7 da identidade, que atingiu a plenitude. Deus sabe que ela vai semear, Deus sabe que ela vai investir no outro, Deus sabe que ela vai multiplicar e por isso Ele enche ela. E quanto mais Deus enche ela, mais ela transborda para as próximas pessoas. Então, a certeza da plenitude é o transbordo. Então, uma pessoa da camada 7, ela vai vazar por cima. Uma pessoa escassa, ela vaza por baixo. Exemplo, se eu tenho uma caixa d'água e ela está rachada embaixo, ela nunca fica cheia. Tudo que eu coloco nela, vaza. Tudo que eu coloco nela, vaza. Agora, uma caixa d'água que vaza por cima, ela só vaza por cima quando ela transborda. Quando ela está tão cheia, que ela transborda. Mas qual é a característica? Ela transborda, mas ela continua cheia. Então, essa é a característica da pessoa da camada 7. Então, o transbordo é entender que ninguém precisa me dar nada. Que Deus me chamou para afetar a vida de todos ao meu redor. E aí tem o versículo de João 7,38 que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se a gente observar o rio, ele não fica avaliando a água dele, ele não fica segurando. O que o rio faz? Ele simplesmente solta a água. Só que ele solta e seca? Não. Ele solta e continua. E vem outra, e vem outra. Isso é a plenitude, isso é o transbordo. Então, como conclusão, todos os dias morrem pessoas sem saber o motivo delas terem nascido. E sabe por quê? Porque elas não descobriram a real identidade delas. Então, o que vai nos fazer destravar essas camadas da identidade são as experiências e os resultados que nós temos. E se a gente observar na Bíblia, todos os homens que descobriram a sua identidade, eles realizaram prodígios na terra. Um exemplo, Paulo. Paulo, aos olhos humanos, tinha tudo para ser o cara. Paulo foi
criado, né, aos pés de Gamaliel, ensinado por Gamaliel. Paulo já era romano, então ele tinha assim, vários já predicados para ser o cara da época. Mas quando Jesus foi lá e ativou a identidade dele, ele sozinho escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Então, isso é o que acontece com uma pessoa que tem a identidade em Cristo ativada, que realmente descobre quem ele é, o porquê que Deus o criou, qual o propósito de Deus o ter feito. E a verdadeira identidade da igreja é a família. Por quê? Porque nós trabalhamos para que as famílias salvem outras famílias. Então, o segredo da identidade é ser como? Como ele é. Esse é o segredo da identidade. E aí? Em que camada você está? Você está na camada do projeto, em que você já descobriu o que Deus disse para você? Ou você sabe e ainda não ativou realmente isso dentro de você? Você está na camada da autoimagem, em que as outras pessoas dizem quem você é e você precisa equalizar isso com o que Deus diz que você é? Você está na camada do autoconhecimento? Ou você está na camada do intelecto, do corpo, da mente, do emocional ou do espiritual? Ou você já atingiu a camada 7, que é a plenitude no Senhor? Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? O seu viver está no centro da vontade de Deus? Então eu vou deixar essas perguntinhas aqui para vocês refletirem, para vocês falarem com o Senhor, para que o Senhor venha ministrar no coração de vocês e para que vocês realmente venham entender a importância de vocês descobrirem a sua real identidade, o seu real propósito, aquele que o Senhor te criou para cumprir. E a gente só é realmente feliz quando a gente está nesse centro da vontade de Deus. Vou orar para a gente finalizar. Pai querido, eu te louvo, ó Pai, porque de forma espetacular, maravilhosa, o Senhor trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, o Senhor trabalha no nosso interior, o Senhor nos leva a te conhecer a cada dia mais. Pai, eu peço, Senhor, que essa palavra venha, Senhor, estar ecoando no coração, ó Pai, de quem está me escutando, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar revelando neste momento, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade, e que vidas, ó Pai, venham ser tocadas, ó Pai, que muitas vidas venham atingir a plenitude no Senhor, que venham entender, ó Pai, a importância de ter, mas não ter para si, mas sim ter para abençoar o próximo, para cumprir o Teu querer, ó Pai, na vida do outro também, Senhor. Senhor, a vida de ter uma vida de transbordo, Senhor, de ter um transbordo na vida espiritual, ó Pai, de sermos abundantes espiritualmente, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, e que o Senhor venha estar falando no interior deles, neste momento. Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.